Gravando, senhor presidente. Obrigado, Gerson. Bom dia a todos. Hoje, dia 6 de junho de 2025, 8 horas e 41 minutos, estamos iniciando a sessão de julgamento da Sétima Câmara Julgadora de Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Agradeço a presença de todos, doutora Luciana, doutor Henrique, doutora Maria Anselma, doutor André pela DRF e na pessoa do doutor German, que está com o vídeo ligado, eu cumprimento os demais advogados. Tá? Cumprimento também o Jailson, que viabiliza toda a transmissão e gravação da sessão. Dando a sessão de julgamento, dando início à sessão de julgamento, peço a todos que acessem, é, antes de mais nada, eu registro aqui que o processo relativo ao AIM 441.768, Bioserve Bioenergia SA, retornou para o relator e assim ele será retirado de pauta, tá? E dando continuidade ao julgamento, AIM 4019625, Andrade Açúcar e Álcool SA, doutora Maria Anselma é a relatora, trata-se de um pedido de retificação de julgado, interposto pela contribuinte, doutor German está presente para fazer a sustentação oral das razões. Pois não, doutora, passo a palavra à doutora Maria Anselma. Sim, presidente, que eu estou registrando o voto. Bom, o voto está registrado. Eu vou tentar falar mais alto. Estão me ouvindo? Estamos. Ok, então vou passar o relatório e voto. Mais uma vez, então, bom dia a todos, né? Em nome do presidente, eu cumprimento todos os colegas e os advogados presentes, ao Jailson, enfim, tenhamos um excelente dia. Relatório e voto. Trata-se de pedido de retificação de julgado interposto pela contribuinte autuada Andrade Açúcar e Álcool, conforme folhas, contra a decisão de folhas tais, por mim proferida na sétima Câmara Julgadora neste tribunal, na qual, por unanimidade, foi dado parcial provimento ao recurso ordinário com redução do item 2.2, de 10.491.059 para 10.224.544,57, mantendo-se no mais a decisão recorrida. O pedido ora analisado e a autuada alega a exigência de dois supostos erros de fato no acórdão, quais sejam: primeiro, ter sido considerado de forma equivocada que houve apreciação da alegação de duplicidade de notas fiscais na apuração do item 2.2, que sustenta não ter ocorrido. 2. Na ocorrência de omissão de análise dos laudos técnicos da KPMG. Contudo, não assiste a razão Doutora, recorrente. Oi? doutora, o doutor German vai fazer sustentação oral, Desculpe. tá bom? Tá. Então, já é o suficiente o relatório, tá? Se aponta os dois erros de fato, a matéria trata-se de um retorno dos autos da Câmara Superior, né? Para julgamento do item 2, foram apontados dois erros de fato na decisão. Fica à vontade, doutor German. Bom dia a todos. Doutor, em nome do presidente, doutor Silvio, prazer em vê-lo novamente, doutor Silvio. Né? Doutor Henrique, doutora Luciana Mendramini, ilustre representante da representação fiscal, doutor André, né? E a ilustre relatora Maria Anselma. Pois bem, esse processo ele já tem idas e vindas de algum tempo, é um velho conhecido, né, presidente? É, e, é- e justamente não é, que existe esse pedido de retificação de julgado que foi deferido em virtude desses erros de fato constatados. Vou fazer só para
um pequeno resumo do que aconteceu, e centrando do meio para frente do processo para não ter que voltar às outras nulidades que foram reconhecidas no passado. Pois bem, por ocasião do julgamento, o doutor Rodrigo Leite Vieira, né, por ocasião como relator, foi dado provimento parcial ao recurso ordinário para fim de cancelar o item 2, né, e se utilizou da tese conhecida por parte de Vossas Senhorias sobre a impossibilidade de imputação de responsabilidade solidária entre fornecedor e comprador, justamente porque se trata de uma acusação de levantamento fiscal, né? E o levantamento fiscal, né, com base no 509, toma por presunção, né, que essa diferença entre entradas e saídas se dá justamente em virtude do recebimento de mercadorias acompanhadas de documentação fiscal, numa típica solidariedade na qual somente existe uma pessoa no polo, que é justamente o adquirente, mas a gente sabe aqui qual é o entendimento do Tribunal de Impostos e Taxas sobre esse tema. Pois bem, em razão disso, houve a interposição de recurso especial pela ilustre representação fiscal, pela Fazenda do Estado, distribuído à Câmara Superior. A Câmara Superior reformou, nós sabemos o entendimento da Câmara Superior em relação à imputação de responsabilidade solidária entre comprador e fornecedor e vendedor, e houve a reforma no mérito, né? E, portanto, o restabelecimento desse item 2. Veja bem, é isso que está aqui em discussão. Tá? Entretanto, existiam outras argumentações que foram bem pontuadas nas contrarrazões de recurso especial apresentadas pela autuada, né, que é Andrade, para que não, na eventualidade do cancelamento do item 2 pelo fundamento da solidariedade, fossem analisadas todas as demais questões de mérito e todas as demais alegações baseadas em provas, em especial 2 laudos da KPMG, que foram apresentados justamente para desconstituir a presunção relativa do lançamento por levantamento fiscal realizado, que já é um lançamento precário, por se tratar de um lançamento por arbitramento, né? E aí houve um pedido de retificação de julgado em razão da decisão da Câmara Superior, que apenas restabeleceu o item 2, sem remeter esses autos para as câmaras baixas, para análise das demais matérias meritórias e as demais questões de fato. Pois bem, esse pedido de retificação de julgado foi deferido, processado. O doutor Valério, né, como relator, e como todo mundo sabe, o cavalheiro que o doutor Valério né, gostaria até de. Né, ele se penitencia, a palavra é justamente essa, né, com toda a delicadeza que a gente sabe, toda a educação que o doutor Valério tem, ele se penitencia por não ter notado essas alegações em sede de contrarrazões, em razão do princípio da eventualidade, defere, né, dá provimento ao pedido de retificação de julgado, né? E aí eu vou ler o item 12 da decisão da Câmara Superior, que é justamente a ordem que é determinada para que as câmaras ordinárias, para as câmaras baixas, né, realizem a devida prestação de atividade judicante, né? Com esse entendimento, agora, abre aspas, com esse entendimento, penitenciando-me por não ter feito esse reconhecimento no momento do julgamento retificando, que era por ocasião do recurso especial, entendo no sentido do acolhimento da pretensão retificatória particular, reconhecendo a necessidade de complemento de julgado pela sede de judicância ordinária para o exame das matérias de fato colaterais não apreciadas, a menos, vírgula, portanto, da matéria relacionada à responsabilidade tributária por solidariedade, justamente por esgotada a prestação judicante desse tribunal, não é? Percorrendo com destaque aos pleitos fáticos destacados. 1. Quanto à consideração no estoque de mercadorias de terceiro e imposto da douta contribuinte. 2. Quanto à incorreção das quantidades atribuídas pelo fisco em confronto com seus controles contábeis. 3. Quanto à validade dos ajustes de inventário promovidos pela douta contribuinte. Essa foi, né, justamente tudo isso relativo ao item 2, que tinha sido justamente cancelado na instância ordinária, restabelecido indevidamente sem apreciação das demais questões meritórias pela Câmara Superior, e daí o provimento, né, integral ao pedido da retificação de julgado apresentado pelo contribuinte para que a Câmara Ordinária realizasse de forma satisfatória a sua prestação judicante. Pois bem, desse julgado, a relatora, a doutora Maria Anselma, folhas 3370 e 3379, né, vem esse primeiro erro, de fato, que me parece que seja fundamental aqui para a compreensão, e com base, né, em uma análise do item 1, né, enquanto na realidade era o item 2, né, se alteram aí os itens na retificação, na decisão de recurso ordinário, que foi acompanhado
pela Câmara, e aí justamente ocorre que aí se fundamenta a decisão quanto ao único item do auto que estava, quanto ao único item de auto, com base em outro item do auto de infração, sendo certo que notadamente diversa da matéria de cada qual. Então, aqui fica justamente um descumprimento determinado pela Câmara Superior e uma análise de um item que não era objeto de análise por parte da Câmara Baixa. Né? E aí o segundo erro que me parece, né? E aí esse primeiro é flagrante, e nós sabemos que não é comum que os pedidos de retificação de julgado, principalmente nas instâncias ordinárias, sendo deferidos, né, para fins de apreciação do seu mérito, no seu juízo de admissibilidade, né? E o segundo é que, justamente, me parece que o doutor relator, acompanhado a unanimidade dos seus pares pela Câmara Superior, quando ele determina a análise daqueles pontos de caráter probatório, e que, para isso, necessariamente há a necessidade de uma análise dos laudos que foram apresentados por uma auditoria independente de renome internacional, que é a KPMG, não é? E aí, justamente, no momento em relação a esses temas, por ocasião do julgamento passado, que é objeto agora de retificação de julgado, simplesmente eles foram afastados sem qualquer tipo de fundamentação e sem análise do material de cunho probatório que tinha sido apresentado, né, pela autuada durante a instrução processual. Né? Então, me parece que esse é o segundo. Né? Primeiro, uma troca clara aí de itens no momento da apreciação por parte do recurso ordinário, e no segundo, justamente a não apreciação do material de cunho probatório. É notório, né, que na legislação paulista, na 13457, né, ao contrário do que acontece na legislação federal, não há previsão de perícia, né, imparcial por parte, né, do órgão judicante. E aí, justamente, em casos de levantamento fiscal, nas quais o lançamento feito por presunção e por arbitramento pela autoridade fiscal, né, leva em consideração elementos por presunção, como o próprio lançamento diz, único meio probatório que se encontra ao alcance do contribuinte autuado é a apresentação de laudos independentes. Não é? Inclusive, existem algumas situações que, infelizmente, o Tribunal de Justiça ainda não vem acolhendo, de fazer uma produção antecipada de prova parcial no judiciário para apresentar dentro do processo administrativo, mas até agora são até conhecidos alguns votos da relatoria do ilustre vice-presidente Juliano de Pietro, que no laudo, em matérias técnicas, a apresentação de laudo é a única forma que o contribuinte tem justamente para ilidir a presunção relativa, né, dos lançamentos feitos, principalmente em base no lançamento fiscal, com base ou através do levantamento fiscal a que se refere o artigo 509 do RICMES. Então, esses todos dois pontos, e sempre levando aqui em consideração o entendimento da Câmara Superior, né, e justamente arguído em sede de recurso especial que foi interposto concomitantemente ao PRJ, né, de que a análise de material de cunho probatório em sede de levantamento fiscal acarreta a nulidade da decisão. Então, me parece que é uma ótima oportunidade para evitar mais uma idas e vindas, né, que esse processo tem, né, já de algum tempo, porque isso não foi a primeira nulidade, nem a primeira incorreção identificada, né, justamente, o doutor Silvio sabe como é difícil, né, julgar esses processos de levantamento fiscal, para que justamente isso não gere uma nulidade futura e esse processo administrativo se prolongue por um tempo ainda maior. Então, são esses dois pontos, me parece, são muito importantes. Lembrando que o doutor Valério, no voto que foi acompanhado unanimidade pela Câmara Superior, não poderia ter sido mais claro em relação à função a ser realizada por essa ilustre, por essa douta Câmara, sétima Câmara de Julgamento do Tribunal de Impostos e Taxas, no exercício da sua atividade judicante plena e justamente amparado no princípio da ampla defesa e do contraditório, a que o autuada se socorre justamente para que esse farto material de cunho probatório que foi juntado durante o trâmite processual possa ser devidamente analisado. Agradeço a atenção de todos, fico aqui à disposição para esclarecimentos de fatos que se façam necessários. Obrigado, doutor Germa, e parabenizo o doutor pela sustentação oral, muito bem clara e objetiva, conhecedor da matéria aqui, já colega do tribunal. Passo a palavra à doutora Maria Anselma para a leitura do voto. Obrigada, presidente. Eu também parabenizo o German pela sustentação oral e a precisão. Então, vou passar o voto. Diante do relatório, eu entendo, então, que não assiste razão a contribuinte. Nos termos do artigo 5º da Lei 13.457 de 2009, o pedido de retificação de julgado tem por
exclusiva a correção de erro de fato, constante da decisão impugnada, incumbindo a parte demonstrar de forma objetiva e precisa a ocorrência de tal vício. Não se presta, portanto, à rediscussão de matéria de mérito, nem à reapreciação de provas ou ao simples inconformismo do resultado do julgamento. Tocante ao primeiro apontamento, a contribuinte sustenta que o acórdão teria analisado equivocadamente a alegação de duplicidade de notas fiscais no item 2.2, quando, na verdade, tal análise teria sido realizada com base em argumentos relativos ao item 1.1 do auto de infração, que extrapolaria a competência desta relatora. Ocorre que a argumentação apresentada peca por extrair trechos isolados, descontextualizados da decisão, na tentativa de criar a falsa impressão de que houve erro de julgamento, o que não condiz com a realidade. Conforme expressamente consignado no acórdão recorrido, a questão da suposta duplicidade de notas fiscais é, de fato, referente ao item 1.1 AIM, conforme indicado, inclusive no laudo técnico da própria contribuinte, as folhas 1568 a 1570. Tal ponto não era objeto de análise nesta instância, tendo sido devidamente examinado e reconhecido nas decisões das primeiras instâncias, mantido tanto pela 12ª Câmara Julgadora quanto pela Câmara Superior deste Tribunal, em ação do recurso especial interposto pela hora recorrente. As alegações recursais referentes ao item 2.2 envolveram outros pontos como a consideração indevida de notas fiscais de complemento de preço que não movimentariam mercadorias, a emissão de diversas notas com CFAP equivocado, 5922, simples faturamento, quando o correto seria 5116. Uso incorreto da unidade de medida, metros cúbicos, em vez de em determinadas operações. Essas alegações foram devidamente examinadas por essa relatora, inclusive com fundamento em laudo técnico elaborado pela KPMG, tendo sido acolhidas parcialmente com concordância do agente fiscal autuante, de folhas 2.941 a 2.908, conforme trechos transcritos. Então, eu transcrevo o trecho do doutor, da representação fiscal. Então, no item 5, não foram consideradas no levantamento fiscal diversas notas com CFP equivocado, 5.922, simples faturamento, enquanto, na verdade, deveria ter emitido com CFOP 516, conforme devidamente explicado no laudo técnico relacionados às folhas 932, álcool anidro, e 933, álcool hidratado. No item 6, questão de medida, a recorrente informou equivocadamente a unidade de medida, abre e fecha aspas, metros cúbicos, em determinadas notas fiscais, quando deveria ser litros, ações do laudo técnico e descritos no anexo 21. Item 7. Ajustes de inventário. Não foram considerados ajustes de inventário devidamente contabilizados pela recorrente. Com relação ao ponto 1, item 1.1, tal questão já restou debatida acima, onde foi reconhecido erro de fato e reduzido o valor do imposto para R$ 23.698.684, e ante a correção da duplicidade reconhecida no demonstrativo de folhas 865, conforme decidido pelas primeiras instâncias, mantida pela 12ª Câmara, pela Câmara Superior deste Tribunal, e uma vez negado o recurso especial dessa contribuinte hora recorrente. Ao final, então, eu grifo e digo, ante essa parcial procedência, aliás, eu digo não, eu só grifo porque quem disse foi a representação fiscal. Ante essa parcial procedência, houve a redução do item 2.2
de 10.491.059,26 para 10.224.544,57, conforme planilhas de folhas 2.947 barra 2.948. Aí, continuando, eu voto. Portanto, não há que se falar em erro de fato, tampouco em julgamento extrapetita ou em indevida análise de item estranho ao recurso. Quanto ao segundo ponto, alega a contribuinte que a decisão teria se limitado a poucas linhas para tratar de laudos da KPMG, sem a devida referência ao conteúdo dos documentos apresentados. Tal alegação, porém, revela mero inconformismo com os fundamentos de julgamento, não erro de fato ou omissão passível de correção por meio do presente pedido. A análise dos documentos constantes nos autos, inclusive, Quanto ao segundo ponto, alega a contribuinte que a decisão teria limitado a poucas linhas para tratar do laudo da KPMG, sem a devida referência ao conteúdo dos documentos apresentados. Tal alegação, porém, revela mero inconformismo com os fundamentos do julgamento, e não erro de fato ou omissão passível de correção por meio do presente pedido. A análise dos documentos constantes nos autos, incluindo laudos técnicos, foi realizada à luz do princípio do livre conhecimento motivado, um exame minucioso e fundamentado das alegações e provas apresentadas. A decisão não se encontra desprovida de motivação, tampouco deixou de considerar os elementos essenciais trazidos pela defesa. Dessa forma, resta evidenciado que o pedido de retificação apresentado não se amolda à finalidade legalmente prevista, pretendendo apenas a reapreciação da matéria já exaustivamente debatida e decidida no acordo impugnado. Diante do exposto, não conheço do pedido de retificação do julgado de folhas 3.387 a 3.397, mantendo-se inalterada a decisão desta colenda Câmara. É como voto, presidente, coloco a apreciação dos meus pares. Obrigado, doutora Maria Selma. O processo está em discussão. Alguém tem alguma dúvida? O doutor German está presente para esclarecimentos de fato. Presidente, Pois é. Só uma questão técnica. Parece que houve o conhecimento e não provimento, né? Não conhecido. Não, Não? ela não conheceu dos erros. Pela leitura que eu fiz aqui também, eu entendo que ela não conheceu do erro de fato. Não conheceu da existência de erro de fato, né? É a leitura que eu faço aqui do voto, né? A inocorrência de erro de fato, né? Isso. Tá bom? Não conheço, presidente. Vou encerrar os debates. Verificando o quórum. Em votação. Doutor German, o pedido de retificação de julgado não foi conhecido, decisão unânime, tá? Manteve-se a decisão proferida anteriormente. Tá bom? Bom, muito obrigado e um bom dia a todos. Bom dia, que agradeço a presença. Dando sequência à sessão de julgamento, peço a todos que acessem o processo relativo ao IM 5035096, claro, NXT Telecomunicações S.A. Doutor Henrique é o relator,
Doutora Ana Laura está presente para fazer sustentação oral. Passo a palavra ao doutor Henrique e após a leitura do breve síntese do relatório, o senhor pode passar diretamente a palavra à doutora Ana Laura. Muito obrigado, senhor presidente. Vocês me ouvem bem, pessoal? Tá. É porque no julgamento do caso anterior eu estava tentando abrir meu microfone aqui, não abriu, mas não prejudicou em nada, não. Eu ia só reforçar a posição da doutora Maria Anselmo. Mas passando aqui para o voto do caso em questão, está claro o NXT. Bom dia a todos. Trata-se de um recurso ordinário interposto às folhas 11.456 e 11.478 contra a decisão de folhas 11.427 e 11.452, que julgou procedente o AIN 5035-09661, lavrado em face da Claro NXT Telecomunicações S.A. Resta para discussão apenas o item 1 do auto de infração, que se refere à emissão de notas fiscais de serviços de telecomunicações, NFST, com inobservância de requisito regulamentar, assim redigido. Emitiu notas fiscais NFST com inobservância do requisito regulamentar que determina que sejam lançados no documento fiscal todos os valores cobrados a qualquer título do usuário do serviço, conforme ordenado pela legislação de regência, artigo 178, inciso 8º do regulamento, e item 5.2.3.5 da Portaria CAT 79 de 2003. Em seu recurso ordinário, a recorrente argumenta, em síntese, o seguinte, como foi bem resumido pela douta representação fiscal. O fisco não estaria autorizado, a impor ao contribuinte o dever de emitir notas fiscais relativas a prestações alheias à incidência de um tributo ou a documentação a ele referente. A portaria CAT 79 de 2003, ao expandir o universo para multas, tributos que não compõem a base de cálculo do ICMS, cobrança de terceiros, dentre outros, acabaria por, sob o pretexto de operacionalizar a aplicação do artigo 178, 8º do regulamento, expandir em muito seus limites, deveria ser reconhecida a ilegalidade da expansão promovida pela referida portaria. 99,9% dos itens supostamente infracionais teriam decorrido da cobrança de valores referentes a negociações de débito, alheios à hipótese de incidência do ICMS comunicação. Não se tratando de atividade tributável pelo ICMS, não seria exigível que tais prestações constassem do documento fiscal emitido pela empresa prestadora do serviço de comunicação. Subsidiariamente, requer a redução ou relevação da multa com base no artigo 527-A do regulamento. Defende a ilegalidade do cálculo da multa sobre o valor básico do imposto atualizado mediante a aplicação de juros moratórios. Requer a conversão do julgamento em diligência nos termos do artigo 25 da 13.457 de 2009 para que seja comprovada a materialidade dos serviços não incluídos em NFST. Parecer em contra-razões ao recurso ordinário às folhas 11.482 e 11.497, rechaçando os argumentos do contribuinte. Esse é o relato do necessário, então eu passo a palavra para a doutora Ana Laura. Muito obrigada, relator. Bom, primeiramente, muito bom dia. É uma honra estar aqui nessa manhã de sexta-feira. Como adiantado no relatório, trata-se, então, de um recurso ordinário que foi interposto pela Claro NXT Telecomunicações S.A., em face da decisão de primeira instância que entendeu pela manutenção da autuação, que foi lavrada, então, pelo suposto descumprimento de obrigação acessória, no sentido de que a empresa ela não teria seguido com a emissão de nota fiscal de telecomunicação com a observância, né, não teria seguido com a observância ao requisito regulamentar relativo à inclusão de todos os valores cobrados a qualquer título do usuário, no presente caso, no exercício de 2018. E no recurso, nós demonstramos, como relatado, a improcedência da decisão, justamente em razão do fato de que a portaria CAT 79 de 2003, em verdade, ao regulamentar o artigo 178 do regulamento ICMS, ela perpetrou em evidente ampliação dos contornos do regulamento ao transformar uma norma que visava simplesmente regulamentar obrigações instrumentais para a exigência do imposto em norma que instituiu o dever instrumental que não socorre em nada à fiscalização do tributo.
E nesse ponto, os interesses na fiscalização e na arrecadação do tributo. E nesse ponto, nós defendemos essa necessária reforma da decisão de primeira instância, sobretudo no que foi consolidado pela primeira sessão do STJ, por meio da súmula 166, no sentido de que as obrigações acessórias elas só podem ser impostas aos sujeitos passivos no interesse da arrecadação ou fiscalização do seu pagamento. Ainda, ela tem autonomia sobre as obrigações principais e elas devem observar, por óbvio, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. E é nesse ponto, então, que a portaria CAT ela deve ser interpretada para fins de preservar a sua legalidade, no sentido de não exigir a inserção de dados alheios à competência estadual em nota fiscal de serviço de telecomunicação, como inclusive já decidiu o STJ ao afastar essa necessidade de cumprimento de obrigação acessória na hipótese de tributo, que é considerado inconstitucional pelo STF, por entender justamente a ausência de interesse na arrecadação. E, nesse sentido, cumpre rememorar que o artigo 178 do regulamento, que é fundamento da autuação, ele trata especificamente dos documentos fiscais relativos à prestação do serviço de telecomunicação e da nota fiscal de serviço de telecomunicações, com o que importa, então, ao dispositivo, exclusivamente, as prestações que dizem respeito a possíveis serviços de telecomunicações tributáveis. No entanto, as receitas que são alheias ao ICMS, elas, de certo, devem ser escrituradas nos registros contábeis da empresa e podem ser examinadas a qualquer tempo pelo fisco quando entender necessário. No entanto, a conferência desses demais valores que não constam na nota fiscal, mas constam na fatura, ela já é realizada pela fiscalização a partir da entrega dos arquivos do convênio 201 de 2017, que, como você disse, o convênio 115 de 2003 vai tratar justamente das receitas relativas à prestação do serviço, que atrai, então, a incidência do ICMS, enquanto o artigo 201 ele vai tratar desses outros serviços que são cobrados do usuário, que pretendem, então, justamente essa fiscalização. E, nesse sentido, à luz dessa interpretação que deve preservar a legalidade da portaria CAT, é que as receitas autuadas, por não serem tributáveis pelo ICMS, elas não podem ser incluídas na nota fiscal, e nesse ponto, portanto, é que se dá a impertinência da multa isolada que foi imputada. Especificamente com relação à materialidade dos serviços autuados, a empresa ela elaborou um demonstrativo com base nos anexos do auto de infração, demonstrando, como foi relatado, que 99,9% dos serviços autuados, eles dizem respeito a negociações de débito. Ou seja, é evidente que são serviços alheios à hipótese de incidência do imposto, não havendo, então, qualquer interesse na arrecadação ou na fiscalização do tributo em si. E, quanto ao tema, nós pugnamos, então, para que esta Câmara ela observe o entendimento já esposado pelo Tribunal de Impostos e Taxas, no sentido de que, na hipótese de o serviço prestado não representar fato gerador do ICMS, ele não deve o contribuinte emitir notas fiscais por ocasião da prestação desse serviço. Isso é o que nós trazemos no mérito. Subsidiariamente, também como relatado, a gente pugna pela revisão da multa isolada imputada, uma vez que não houve prejuízo à arrecadação fiscal no caso concreto. E isso, basta observar que nem mesmo por arbitramento foi imputado qualquer ICMS inadimplido pela empresa, sendo então que o artigo 527-A ele vai trazer apenas duas condições objetivas para que seja aplicada a possível redução ou relevação da multa, que diz respeito à ausência de fraude, dolo ou simulação, ou ainda referente à conduta que vai importar justamente nessa falta de recolhimento do imposto. E esses dois pontos eles não se vislumbram no caso em SPEC,
exclusivamente por se tratar de multa isolada por descumprimento de obrigação acessória, não há qualquer falta de recolhimento de imposto imputado, e a fiscalização ela não trouxe em nenhum momento essa suposta existência de fraude, dolo ou simulação. E, portanto, diante da ausência dessas condições objetivas, é premente a aplicação do artigo 527 para que seja reduzida a multa e, a partir disso, então, a discricionariedade do juiz administrativo, que vai avaliar, a partir do porte econômico da empresa e de eventuais antecedentes fiscais, a possível redução nos percentuais que entender necessário, mas é possível a aplicação da multa, uma vez que as condições objetivas elas não se mostram presentes no caso. E ainda subsidiariamente, nós pugnamos na hipótese de ser mantida a exigência que seja ao menos adequada à penalidade que foi aplicada, de modo então que o valor básico ele passe a ser calculado com fulcro em índices de correção monetária e não com taxas de juros, como pretende a fiscalização. Por todo o exposto, reiterando a baixa diligência para que seja evidenciada a materialidade do serviço autuado, que não atrai a incidência do imposto, pugna-se pela procedência do presente recurso com a reforma da decisão recorrida. É o que se pede. Muito obrigada. Obrigado, doutora Ana Laura. Parabenizo a doutora pela belíssima sustentação oral, clareza e objetividade. Passo a palavra ao doutor Henrique. Obrigado, senhor presidente. Parabéns, doutora Ana Laura, pela sustentação oral. Muito obrigado, é útil aqui para esclarecimentos. Passo ao voto. A acusação fiscal se baseia no fato da autuada ter emitido documentos fiscais NFST em afronta ao inciso 8º do artigo 178 do regulamento e ao artigo 9º, inciso 3º, combinado com o anexo 1º, item 5.2.3.5 da portaria CAT 79 de 2003, ou seja, sem apontar todos os valores cobrados dos usuários dos serviços. Dispõe os dispositivos legais mencionados. Artigo 178, a nota fiscal de serviço de telecomunicações, modelo 22, será emitida por estabelecimento que prestar serviço de telecomunicação e conterá as seguintes indicações. Inciso 8º, o valor de serviço prestado, bem como outros valores cobrados a qualquer título. E o item 5.2.3.5 da portaria CAT fala lá, campo 18, diz que neste campo devem ser informados multas e juros, tributos que não compõem a base de cálculo do ICMS, cobrança de terceiros, mercadorias ou serviços com ICMS diferido e quaisquer outros valores, ainda que estranhos à tributação do ICMS. Passo para o item 8 aqui da minha decisão. A emissão das NFST sem a informação de todos os valores exigidos pela legislação de regência é reconhecida pela autuada. O cerne da controvérsia se limita à sua interpretação no sentido de que referida exigência ultrapassa o que seriam os limites de imposição de deveres instrumentais, na medida em que as informações de apontamento obrigatório não estariam abrangidas pelas normas de incidência do ICMS, afrontando, assim, a razoabilidade e a proporcionalidade. Sobre os deveres instrumentais tributários ou obrigações acessórias, dispõe o Código Tributário Nacional, artigo 103, que é a obrigação tributária principal ou acessória. A principal surge com a ocorrência do fato gerador, e a obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações positivas ou negativas nela previstas no interesse da arrecadação da fiscalização dos tributos. O artigo 115 fala que o fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação principal. Os deveres instrumentais decorrem, portanto, de previsões legais que determinam conduta a ser praticada pelo contribuinte que não se confunda com o conteúdo da obrigação principal, que é aquela que surge com a ocorrência do fato gerador e tem por objeto o pagamento do tributo, devendo estar fundados no interesse da arrecadação e da fiscalização dos tributos. São deveres autônomos em relação à obrigação principal, em que pese não poderem ser totalmente desvinculados de razões úteis às atividades de fiscalização e arrecadação tributárias. Em outros termos, devem manter coerência com o contexto da atividade fiscalizatória voltada à verificação da adequada concretização das normas de incidência de determinado tributo
e do consequente cumprimento da obrigação tributária propriamente dita, que surge como consequência dessa incidência. Com base nesse raciocínio, aqui, por exemplo, o Superior Tribunal de Justiça decidiu no RESP 1.116.792 pela validade da exigência de emissão de documentos fiscais em casos em que não há a incidência do tributo, afirmando que, abro aspas, o ente federado legiferante pode instituir dever instrumental a ser observado pelas pessoas físicas ou jurídicas, a fim de viabilizar o exercício do poder-dever fiscalizador da administração tributária, ainda que o sujeito passivo da aludida obrigação acessória não seja contribuinte do tributo, ou que inexistente em tese hipótese de incidência tributária, desde que observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade íncitos no ordenamento jurídico. Fecho aspas. O já transcrito artigo 178 do regulamento impõe como conteúdo de dever instrumental relacionado à emissão de NFST a necessidade de indicação do valor do serviço prestado, que é a base de cálculo do ICMS, exigindo também a indicação de outros valores cobrados a qualquer título. Veja-se que a expressão outros valores cobrados a qualquer título é bastante abrangente e contém, portanto, os valores prescritos no item 5.2.3.5 do anexo 1º da Portaria CAT 79 de 2003, que trata de multas e juros, tributos que não compõem a base de cálculo do ICMS, cobrança de terceiros, mercadorias ou serviços com ICMS diferido e quaisquer outros valores, ainda que estranhos à tributação do ICMS. Não há, assim, uma ilegal ampliação do conteúdo do artigo 178 do regulamento pela Portaria CAT 79 de 2003, uma vez que o primeiro dispositivo legal mencionado se utiliza de expressão ampla o suficiente para abarcar as hipóteses trazidas exemplificativamente pela Portaria CAT em questão. Além disso, as rubricas de negociações de débitos, que de acordo com a recorrente representariam 99,9% do quanto justificou a lavratura do ARIM sob análise, podem ser enquadradas em outros valores cobrados a qualquer título, artigo 178 do regulamento, e também em quaisquer outros valores, ainda que estranhos à tributação do ICMS, conforme está na Portaria CAT 79 de 2003. A autoridade fiscal, em sua atividade plenamente vinculada, enquadrou corretamente, portanto, os valores que deixaram de ser indicados pela autuada em suas NFST como infração à legislação tributária, não havendo em seu agir nenhuma irrazoabilidade ou desproporcionalidade. Já sobre as previsões legais mesmas de imposição em abstrato dos deveres instrumentais combatidos pela recorrente, a empresa, reconhecendo a prescrição legal a que se sujeita, rechaça a necessidade de atendimento por considerar afrontados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Aos contribuintes, não é dado deixar de atender às prescrições legais de suas condutas sem antes obter novo conteúdo normativo, individual e concreto, que os permitam descumprir exigência legal que considerem ilegal ou inconstitucional. Em outros termos, considerando afrontados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, no momento da criação da previsão legal de dever instrumental que o exige informar valores desvinculados do campo de incidência do ICMS, deveria o contribuinte ter buscado respaldo em decisão judicial, norma individual e concreta, que fundamentasse sua conduta de não cumprimento da exigência constante dos artigos 178 do regulamento e do item 5.2.3.5 do anexo 1º da Portaria CAT 79 de 2003. Não entra no campo de competência do julgador administrativo deste Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo afastar a aplicabilidade de referidas disposições legais com fundamento nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, derivado, portanto, de interpretação constitucional. O artigo 28 da Lei 13.457 de 2009 prescreve, pelo modal proibido, a impossibilidade de decisões nesse sentido. No julgamento, eu estou citando o artigo, é vedado afastar a aplicação de lei sob a alegação de inconstitucionalidade, ressalvadas as hipóteses em que a inconstitucionalidade tenha sido proclamada em ação direta de inconstitucionalidade por decisão definitiva do Supremo em via incidental, desde que o Senado tenha suspendido a execução do ato normativo, ou então em enunciado de súmula vinculante. Sobre o pedido de relevação ou redução da penalidade aplicada, dispõe o 527-A do regulamento que a multa aplicada nos termos do 527 poderá ser reduzida ou relevada por órgão julgador administrativo, desde que a infração tenha sido praticada sem dolo, fraude ou simulação e não implique em falta de pagamento do imposto. E aí o parágrafo 3º diz que, para aplicação desse artigo, serão levados em consideração também o porte econômico e os antecedentes fiscais do contribuinte.
No presente caso, a multa aplicada se refere à infração praticada sem dolo, fraude ou simulação, situações que não foram apontadas pela autoridade fiscal neste caso, bem como não implicou em falta de pagamento do tributo, situação também não cogitada nos autos. Desse modo, estão presentes os requisitos legais para decidir sobre a aplicação da redução da penalidade. Porém, a efetiva redução da penalidade depende de decisão do órgão julgador que recai em seu campo de discricionariedade, ou seja, presentes os requisitos autorizadores da redução ou da relevação, o órgão julgador decidirá, de maneira fundamentada, se reduz, releva ou não a penalidade aplicada. Neste caso concreto, eu voto por não permitir a redução da multa aplicada. Isso porque, pelo que se depende das informações trazidas aos autos, a recorrente, tendo conhecimento do dever instrumental a que está sujeita, não atendeu à prescrição legal por considerá-la inadequada, irrazoável e desproporcional. Não devendo tal conduta, que tem o potencial de fazer ruir o sistema jurídico, ser beneficiada ou premiada de algum modo. Não entram nessa consideração o porte econômico do contribuinte ou seus antecedentes fiscais, na medida em que os referidos dados seriam relevantes para a dosimetria da redução. Em relação à forma de cálculo da multa aplicada, este Tribunal de Impostos e Taxas possui sumulado o posicionamento. É legítima a atualização do valor básico da multa nos termos do parágrafo 9º do artigo 85 da Lei 6374 de 89. E o julgador administrativo está vinculado ao enunciado sumular em questão, razão pela qual não é possível acolher o pleito do recorrente pela ilegalidade da forma de atualização da base de cálculo da multa. Por fim, no que se refere ao pedido de conversão do julgamento em diligência, reputo desnecessária a busca por novas provas quanto à materialidade dos serviços não incluídos nas NFST, uma vez que os dispositivos legais que impõem o dever instrumental de indicação dos valores falam em valores cobrados a qualquer título e quaisquer outros valores, ainda que estranhos à tributação do ICMS, significando dizer que, independentemente da materialidade demonstrada, a infração estará configurada. Diante do exposto, eu conheço do recurso ordinário e a ele nego o provimento, mantendo a decisão recorrida como lançada e o AIM 5035096-1 nos moldes de sua elaboração. Desse modo, como eu voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Henrique. O voto já estava disponível. Enquanto o doutor Henrique faz o registro do voto, eu abro para discussão. Alguém tem alguma dúvida? Só aguardar o registro. Eu encerro os debates agora, verificando o quórum. Em votação. Doutora Ana Laura, decisão unânime no sentido do voto do relator, tá? Recurso ordinário conhecido e não provido. Tá ótimo. Muito obrigada. Ótimo dia para você. Obrigado, tenha um excelente dia. Passar o processo AIM 5038857 On Drink, Indústria de Bebidas Limitada. Doutor Gustavo está presente para fazer sustentação oral. O processo é de minha relatoria. Doutor Gustavo. Doutor Gustavo nos ouve? Bom dia. Bom dia. Vou passar uma breve leitura aqui do. Só um minutinho. Perdão, pensei que já tinha carregado o voto aqui. Deixa eu só carregar o voto.
O AIM de folhas 1 e 2 contém duas acusações de deixar de pagar ICMS nos seguintes termos: deixou de pagar ICMS por emissão de notas fiscais eletrônicas referente a operações de saídas de bebidas indevidamente classificadas na posição 220.690 da NCM, quando correto seria classificá-las na posição 220.89.000, pois trata-se de bebidas alcoólicas e, portanto, destiladas, com erro na aplicação da alíquota, sujeitando-se assim a alíquota de 25% e não de 18%. No item 2, deixou de pagar ICMS-ST das mesmas mercadorias, tá? Tendo em vista a indevida classificação da posição do NCM. A decisão de primeira instância manteve integralmente a acusação. Contra a decisão, a contribuinte apresentou recurso ordinário, conforme resumido pela DRF. Alega a contribuinte que deveria ter sido concedida a chance de autorregularização nos termos do programa dos conforme antes de ser lavrado o AIM. Se trata de bebidas obtidas de sumo de fruta, no caso concreto de maçã, e que possui álcool adicionado. São coquetéis mistos com fermentado de maçã, sendo o NCM 220.690 a classificação correta, ao contrário do que entende o fisco. Não se pode classificar o suco de fruta na posição 2208, pois o termo outros na posição NCM 28.08.900 tem sua extensão limitada às bebidas descritas nas notas explicativas, destilados e espirituosas, para sua posição, e não há nenhuma descrição de bebida que se subsuma aos coquetéis alcoólicos mistos com fermentado de maçã, ao contrário do que entendeu a decisão. A origem ou proporção de cada componente não é o que define a classificação. Assim, a porcentagem de álcool etílico não é um determinante na classificação, pois sua adição não transforma a bebida em espirituosa, desde que o produto final não seja resultante de destilação, mas de fermentação, como o presente caso. A multa é confiscatória, devendo ser relevado e reduzido nos termos do artigo 527-A do RICMES. E se insurge contra a atualização ilegal da base de cálculo da multa. Eis o breve relatório dos autos. Passo a palavra ao doutor Gustavo. Bom dia. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Vou tentar ser bastante breve na sustentação oral. Então, nós estamos tratando aqui de um caso de exigência de ICMS do ano de 2019 a 2022, justamente pela divergência na classificação de mercadorias de bebidas alcoólicas produzidas pela empresa. A empresa classificou no NCM 22.06.0090, que tem alíquota de ICMS de 18%, e o fisco entende que o correto seria o NCM 22.08.90.00, que tem alíquota de 25%, e a exigência do auto de infração é justamente a diferença entre essas duas alíquotas. Antes de entrar no mérito, é importante levantar uma preliminar que foi apresentada em impugnação em recurso, que se refere à violação do direito de autorregularização da recorrente, previsto na Lei Complementar 1.320 de 2018, que visa facilitar e incentivar a autorregularização fiscal dos contribuintes. Nesse ponto, é importante ressaltar que a empresa é uma empresa cadastrada no grupo A+, do programa, tem um rating A+, nunca tinha tido nenhum auto de infração, então esse é o primeiro auto de infração da história da empresa. E aqui a gente está tratando de uma discussão que é basicamente uma interpretação em enquadramento de NCM. Ainda que a empresa entenda que a classificação que foi feita no passado é a correta, com a possibilidade de autorregularização dada pelo fisco, diante das multas altas que são exigidas no presente caso, é possível que a empresa, para evitar a discussão, aplicação de multa, discussão longa, pudesse optar por fazer uma autodenúncia aqui, né, mesmo após a indicação da fiscalização, e se autorregularizar e recolher esse diferencial de alíquota. Entretanto, não foi o que foi feito. A fiscalização foi aberta a fiscalização, a empresa foi intimada para prestar alguns esclarecimentos, no momento algum foi dada a oportunidade
da empresa corrigir a classificação que foi feita. Lembrando, a empresa nunca tinha tido nenhum auto de infração no passado e tem rating a mais. E, apesar disso, não foi oportunizada a autorregularização, ferindo, então, o parágrafo 1º do artigo 14 da Lei Complementar 13.320 de 2018, de modo que, por conta disso, a gente requer nulidade do auto de infração, ou ao menos o afastamento da multa, para que a empresa tenha a possibilidade de ter os mesmos benefícios que ela teria em um caso de autorregularização, conforme citado. No mérito, a discussão, então, é basicamente em relação à classificação das mercadorias, tá? Os produtos, as bebidas produzidas pela recorrente são coquetéis alcoólicos mistos com fermentado de maçã, não são bebidas destiladas. E aí é importante frisar que a posição NCM 2206, que foi aqui a empresa se enquadrou, abrange outras bebidas fermentadas. E as notas explicativas do sistema NASH são bem claras ao incluir nessa posição misturas de bebidas não alcoólicas com bebidas fermentadas, ou seja, a mistura de coquetéis em geral com bebidas alcoólicas fermentadas. E um outro ponto também das notas explicativas é o que afirma, que eu até abro aspas, as notas explicativas afirmam que permanecem classificadas nesta posição, mesmo que tenham sido adicionadas de álcool ou que o seu teor alcoólico tenha sido aumentado por uma segunda fermentação, contanto que mantenham as características dos produtos classificados na presente posição. Então, nos parece que essa classificação, essa explicação se enquadra muito bem no tipo de bebida que a gente está tratando aqui. Inclusive, foi contratado e juntado um laudo de um especialista da área, em que ele faz justamente essas análises. Ele pega os documentos que, inclusive, foram juntados no processo, que se referem aos registros no MAPA, né, no Ministério da Agricultura, que tem a classificação dessas mercadorias e o que as compõe, analisa isso junto com os rótulos das bebidas e com o sistema harmonizado. E ele chega justamente nessa conclusão, de que o fato de eu ter incluído uma bebida fermentada ali, o álcool etílico, enfim, não descaracteriza a bebida desse enquadramento na posição NCM 2206. A posição 2208, por sua vez, que é o que o fisco enquadra, ela é destinada a álcool etílico não desnaturado. Em geral, são bebidas mais fortes. A posição até fala em aguardentes, licores e outras bebidas espirituosas, que é uma classificação que o laudo, inclusive, esclarece, que é uma classificação que vem da primeira classificação de bebidas alcoólicas lá da Europa, que traz como bebidas espirituosas bebidas que têm um grau alcoólico mais alto e que são bebidas mais fortes, de modo geral, o que, de novo, não se aplicaria aqui ao presente caso. Apesar disso, é importante esclarecer que essa posição não deve se aplicar para bebidas fermentadas. Em geral, são para aperitivos alcoólicos, até também as notas explicativas falam em refrigerantes com álcool, mas nunca misturas com bebidas fermentadas. Então, a distinção é bastante clara. A posição 2206 permite a classificação de bebidas fermentadas misturadas com destilados, e a posição 2208 em nenhum momento faz referência a bebidas que contenham fermentados em sua mistura. Tá? Um outro ponto que foi objeto também aqui da fundamentação da fiscalização é o fato de que a composição do fermentado de maçã que daria, enfim, a classificação para essas bebidas na posição que a empresa busca, que é 2206, teria uma proporção muito pequena em relação ao conteúdo total das bebidas alcoólicas, né, produzidas. Só que isso não é uma restrição que, de modo algum, é imposta
pelo sistema harmonizado. Ele traz lá diversos conceitos, existem várias formas de classificar as mercadorias e essa questão da proporção em nenhum momento é citado. Basta pela interpretação da legislação que tenha-se fermentado de maçã na sua composição. Também um outro ponto, nesse sentido de proporção, a fiscalização cita uma solução de consulta, por analogia, solução de consulta número 98235, da COSIT, aqui de São Paulo, que trata de um produto que tem 80% de álcool etílico. Então, ainda que eles tentem aplicar por analogia, são situações completamente distintas. A gente tem aqui bebidas de teor alcoólico muito mais baixo e composição de álcool menor contra uma situação apresentada pelo fisco, numa solução de consulta, de uma bebida com mais de 80% de álcool etílico. Então, também não se enquadraria nesse caso. Eu acho que são esses os principais argumentos. A questão principal aqui é o fato de que a interpretação do sistema harmonizado e das posições do NCM permite um enquadramento na posição 2206, ainda que o fisco entenda que a 2208 é a melhor aplicável. A empresa, além de entender que a 2206 é a melhor aplicável, tá bastante claro que as bebidas poderiam se enquadrar na 2206, ainda que não de forma exclusiva, mas ao menos tem uma dúvida aqui em relação a isso. E aí é esse ponto que justamente justifica nosso pedido de nulidade por conta da questão da autorregularização que não foi observada, e no mérito, enfim, a necessária classificação dos produtos na posição NCM 2206. Então, são esses os principais pontos. Eu reforço o pedido de provimento integral do recurso e fico à disposição para qualquer dúvida. Obrigado, doutor Gustavo. Parabenizo o doutor pela sustentação oral. Passar direto à leitura do voto. Lembrando, são duas acusações. A primeira é deixar de pagar ICMS, a segunda é deixar de pagar ICMS-ST. Tá? Preliminarmente, alega-se nulidade do AIM em razão da não observância do direito à autorregularização disposta na Lei Complementar 1320 de 2018. Afasta preliminar, inexiste a nulidade ventilada. Não há ofensa aos preceitos do programa nos conformes. Dispõe o parágrafo 1º do artigo 14 da Lei Complementar 1320 de 2018 que, abre aspas, a critério da Secretaria da Fazenda, o contribuinte poderá ser notificado sobre constatação de indícios de irregularidade, hipótese em que ficará salvo das penalidades previstas no artigo 85 da Lei 6374, de 1º de março de 1989, desde que sane a irregularidade no prazo indicado na notificação. Note-se que o texto legal prevê expressamente a critério da Secretaria da Fazenda, ou seja, cabe à Secretaria da Fazenda definir critérios sobre a atuação do programa dos conformes. O programa não se aplica de forma automática e imediata a toda e qualquer conduta infracional. O parágrafo 2º do artigo 14 da Lei Complementar 1320 especifica expressamente que os procedimentos descritos na lei Complementar não se configuram início de ação fiscal. Não é o caso dos autos, pois já há fiscalização em curso, portanto, afasta-se por completo a autorregularização. Ademais, as razões de mérito se contrapõem à autorregularização, pois no recurso defende-se que o NCM adotado pela autoridade está correto. A autorregularização só surte efeito se a contribuinte adotar o entendimento do fisco, que não é o caso dos autos. Assim, afasta a preliminar e passa ao mérito. No mérito, a cerne da discussão está relacionado à classificação do NCM adotada pela autuada e a defendida pelo fisco. A primeira instância manteve integralmente as acusações. A autuada defende que seus produtos se classificam em outras bebidas fermentadas. Vejamos, diz o contribuinte no recurso. Veja-se que o núcleo da demonstração da classificação aplicável ao presente caso está no termo outras bebidas fermentadas. Deste modo, existe uma relação subsidiariamente
de subsidiariedade na posição NCM 2206, com as demais posições do mesmo capítulo, de modo que se aplica ao referido enquadramento apenas aqueles produtos que não se enquadrem nos demais. Fecha aspas. Continuo no meu voto. De início, verifico que a autuada não instrui a defesa ou recurso ordinário com documentos emitidos pela Receita Federal do Brasil que façam prova de que o NCM adotado está correto. A defesa foi instruída com laudo técnico. Ao analisar o documento, constato que o laudo faz menção expressa de que os produtos Brava e Play deveriam ser classificados no NCM 2208, em razão da sua não presença de fermentados. Aí transcrevo parte do laudo técnico que diz o seguinte: das 21 bebidas em análise, todas, com exceção das bebidas 12 e 13, Brava e Play, respectivamente, podem ser classificadas na posição 2206, pois todas, exceto as duas mencionadas, contêm bebida fermentada, mesmo que seja em pequena proporção, e contém adição de álcool etílico, conforme possibilidade ilustrada na NESH, da posição 2206. Como segue, abre aspas, permanece classificada aqui mesmo que tenham sido adicionadas de álcool. Com base nessas questões, nos parece mais procedente classificar as bebidas na posição 2206 que na posição 2208, e apenas as bebidas dos itens 12 e 13, Brava e Play, por não conterem absolutamente nada de bebida fermentada, se classificam na posição 2208, em razão do álcool adicionado e da não presença de fermentados. Continuo no meu voto. O laudo entende que os demais produtos estão corretamente classificados por conterem bebida fermentada em sua composição. A decisão está correta. A decisão recorrida está correta. Não há como aceitar as conclusões do laudo. A premissa invocada no laudo leva em conclusão a conclusão errônea de que apenas a edição de parcela ínfima de bebida fermentada já atrai a classificação 2206. Como exemplificado na decisão recorrida, abre aspas, ao mostrar a composição das bebidas, folha 765/770, o laudo demonstra que todas elas, quase a totalidade do álcool presente, advém de bebida destilada, álcool etílico potável, e a presença de fermentado de maçã corresponde em regra a 0,1% do volume da bebida, ou menos, havendo caso em que a presença é menos de 0,05%. Fecha aspas. Vejamos, transcrevo a decisão recorrida que aborda justamente esse tema, né, no sentido de demonstrar que o laudo apresentado, ele fala que basta uma parcela ínfima de fermentado que já atrai a classificação fiscal. E continuo no meu voto. Os produtos comercializados contêm bebida alcoólica destilada retificada, álcool etílico na composição. Assim, não se pode classificar as mercadorias do NCM 2206-0090, como fez a recorrente. Não há reparo no trabalho fiscal e as razões recursais não podem ser acolhidas para reformar a decisão de primeira instância, pois as soluções de consulta COSIT, citadas as folhas 540 a 543, demonstram que os produtos comercializados pela autuada são classificados no NCM 2208-9000. Portanto, a operação sujeita à incidência do imposto alíquota de 25%. Assim, no mérito, afasta as razões recursais e mantém integralmente as acusações. Por força do artigo 28 da Lei 13.457/2009, mantém as multas aplicadas, pois as mesmas derivam de legislação vigente e válida. Portanto, não há como afastar sua aplicabilidade com fundamento e ofensa aos princípios constitucionais, como requer a autuada.
não se pode aplicar a benesse esculpida no artigo 527-A do RICMES, em razão de expressa previsão legal, vez que as condutas infracionais implicarem falta de pagamento de imposto. Mantém a atualização de base de cálculo na multa, tendo em vista que a matéria se encontra pacificada no âmbito deste tribunal por meio da súmula 13 de 2018. Por fim, a verdade material ventilada no apelo recursal não socorre a autuada, pois esta comprovados nos autos a adoção de NCM que culminou no recolhimento a menor do imposto. Antes posto, considerando as provas dos autos, conheço do recurso ordinário e no mérito nego de provimento. O voto já estava à disposição, eu ultrapassei a leitura de parte da decisão recorrida que eu citei no meu voto, tá? Para ser mais rápido na leitura, e enquanto eu registro o voto, eu abro para discussão. Presidente. Pois não, doutora Mariação. Com todo respeito e sabendo da sua competência, né? Mas eu tenho uma dúvida nesse caso de classificação de NCM. Eu gostaria de levar em vista. Fica à vontade, doutora. Alguém mais gostaria de levar em vista? Só solicitar. Obrigada. Doutor Gustavo, a doutora Maria Selma, ela levou o processo em vista, tá? Ele retorna para novo julgamento. Se o senhor quiser comparecer se alguém tiver alguma dúvida de fato relacionada ao processo, aí eu abro a palavra para o senhor, tá bom? Maravilha, obrigado. Bom dia e bom final de semana a todos. Obrigado. Obrigada. Dando sequência ao julgamento, deu um retorno de vista. O doutor Henrique apresentou seu voto e a doutora Luciana levou o processo em vista, a IM 441-092, Bailocher do Brasil S.A. A doutora Alessandra está presente, só para rememorar, o doutor Henrique, ele opinava pela conversão de julgamento e diligência, né? A doutora Luciana, ela levou o processo em vista para análise do processo, e como eu já havia adiantado, a doutora Alessandra, na sessão anterior, a doutora Alessandra, ela não realizou a sustentação oral, né? E caso, pelo regimento, caso a doutora Luciana seja contrária a conversão de julgamento e diligência, os autos devem retornar para o relator, tá bom? Aí vai ser oportunizada a sustentação oral para a doutora. Posso só fazer uma pergunta? Bom dia a todos, Bom dia, fica à Eu vontade. gostaria de saber se eu posso, antes de retomar o voto o julgamento em relação à diligência, se eu poderia ter a oportunidade de falar só por 5 minutos em relação a essa diligência especificamente, ou se quiser eu já posso fazer a sustentação inteira, porque eu entendo que tem questões relevantes em relação a isso, que seria importante, assim, eu prometo ser hiper breve, se o senhor puder me conceder a palavra. Não vejo prejuízo, doutora, fica à vontade. Muito obrigada. Bom dia a todos. Só então retomando esse caso sobre a diligência, né? A gente está tratando do caso da Bayer Locher, sobre a cobrança de ICMS em entrada em estabelecimento. Doutora, é só para pontuar, a gente não sabe se vai converter o julgamento em diligência. Não tem problema, não tem problema, é só para eu chegar aqui na importância, né, da diligência, né? Em que pese a gente entenda que, nesse caso, todos os fatos e prova comprovariam procedência do auto, a gente quer destacar que, caso não seja esse o entendimento dessa Câmara, a importância da diligência, especialmente para averiguar a fornecedora, que é a Colovec, através da análise de autos de infração que foram lavrados em seu nome. Então, o que a gente está pedindo aqui, o que a gente acha que seria extremamente relevante na diligência? A verificação de autuações no mesmo período que está sendo aqui discutido, verificar se está sendo exigido o mesmo ICMS que foi aqui cobrado, verificar se houve auto de infração por destaque indevido no mesmo período do autuado e se houve fiscalização da Colovec no mesmo período.
se não houve auto de infração de destaque indevido em face da Colovec, mas houve fiscalização do período, para a gente poder analisar o porquê que não foi considerado incorreto o destaque. Isso seria informação muito importante para esse caso, porque nesse caso demonstraria uma incoerência em autuar a Bayer Locha na operação em razão justamente desse destaque, e, por outro lado, a Colovec não ter sido autuada, ou verificar a existência de auto de infração contra a Colovec que estejam cobrando esse mesmo tributo. A gente destaca que antes do julgamento ter iniciado, a gente havia apresentado uma petição sobre essa diligência, e em pesquisas independentes, a empresa Bayer Locha, que está sendo aqui autuada, ela identificou autos de infração lavrados em face da Colovec, que parece indicar o encerramento do diferimento ali na Colovec. Então, no trecho que a gente destaca desse auto de infração que foi lavrado contra a Colovec, que é em período logo anterior ao período que está sendo aqui fiscalizado, dá para verificar que os itens que foram autuados se referem à entrada e saída de produtos, tanto remetidos para industrialização pela Colovec, né, para outros estabelecimentos, tanto recebidos em seu estabelecimento para industrialização interna. E esses fatos, por si só, né, são um indício, né, uma comprovação que, de fato, a Colovec promovia industrialização tanto dentro como fora do estabelecimento. E aí, só lembrando, né, que conforme as soluções de consulta, qualquer procedimento de secagem, clarificação, já implicaria o encerramento desse diferimento. Então, já caminhando aqui para o final dessas considerações que eu queria pontuar, é bastante interessante, no nosso entendimento, verificar esses autos de infração. Se, por um lado, a gente já tem aqui um auto de infração que comprova, né, que a Colovec ela estaria dentro dessa lógica de industrialização, muito normalmente teria industrializado, assim como pode ter ocorrido com as operações que a gente está aqui discutindo, não há nem no auto nenhuma prova de que essa industrialização não ocorreu. Aliás, no auto não tem nenhuma menção sobre industrialização. É feita a autuação, tem o descritivo, mas, salvo engano, acho que não tem nenhum relatório circunstanciado que descreve essa operação 1, e, né, diante disso, considerando que a decisão anterior que foi proferida aqui, que foi anulada na Câmara Superior, ela já foi proferida com base nas informações que estão aqui, né, já teve a menção daquela questão do CFAP, do NCM, né, já foi anulada mesmo com esses fundamentos. Caso não se entenda, né, com base no que está aqui nos autos, que isso é suficiente para anular o auto de infração, que pelo menos seja determinada essa diligência especificamente para averiguação de outros autos lavrados contra a Colovec, ou até mesmo informações de pagamento. E nesse ponto a gente só queria destacar que o acesso ao auto de infração é uma coisa que a empresa não tem, né? Esses documentos são sigilosos. O que a gente tem acesso é o voto, né? Isso fica disponível para todo mundo. Mas o auto de infração em si, todos os autos que foram lavrados contra a Colovec no período, questão de pagamento, essa é uma questão que o fiscal tem acesso, né? E nós entendemos que, em caso de determinação de diligência, deveria ser oposto isso a ele. Obrigada pela concessão à palavra, desculpa, né, ter pedido aqui, e me coloco à disposição também em caso de qualquer dúvida. Muito obrigada. Obrigado, doutora Alessandra. Passa a palavra à doutora Luciana. Ok, obrigada, presidente. Mais uma vez, bom dia a todos. Bom dia, doutora Alessandra. Agradeço pelas considerações e passo, então, a leitura do meu voto. Primeiro, rememoro, né, que estamos a tratar, então, de um recurso ordinário interposto contra a decisão de primeiro grau que julgou procedente o presente AIM. É oportuno ainda recordar que o presente processo vem aqui em julgamento, retornado da Câmara Superior, por tratar da declaração de nulidade da decisão proferida anteriormente em sede ordinária pela 9ª Câmara Julgadora. Note-se que o acordo proferido em sede especial reconheceu a existência de vício de nulidade no ato decisório ordinário anterior, destacadamente a carência de fundamentação e a ausência de manifestação acerca de questões importantes alegadas pelo autuado em seu recurso ordinário. Nesse particular, convém ressaltar que restou fixado pela Câmara Superior o entendimento de que uma nova decisão em sede ordinária deve ser proferida com a devida análise de todos os argumentos trazidos pelo autuado em seu recurso ordinário, e os autos foram caminhados para essa coluna da 7ª Câmara Julgadora. Pois bem, em seu voto, o ilustre juiz relator, né, se posicionou no sentido da conversão do julgamento de diligência, né, visando prevenir nova nulidade para que a autuada, nos termos das dúvidas levantadas pela Câmara Superior, traga aos autos informações e provas sobre se a empresa
Colovec, né, do Brasil Distribuidora de Produtos Químicos, fornecedora da autuada, em que pese ter seus documentos declarados inidôneos, de fato encerrou o diferimento previsto no artigo 383 do RICMES e pagou o ICMS, que, em razão do fim do diferimento, teria passado a ser devido em suas operações de venda. Se os autos de infrações existentes em face da Colovec, junto à Cefaz, exige ICMS com base na premissa de encerramento do diferimento pela fornecedora da autuada área recorrente. E no caso das referidas informações serem impossíveis de levantamento, a apresentação forneça fundamentamente as razões dessa impossibilidade. Fecho aspas. Necessário se faz destacar que o ilustre relator externou seu pessoal entendimento no sentido de que as informações que constam dos autos são suficientes para a realização do julgamento, bem como que o primeiro argumento acima destacado, no caso, o ICMS teria sido devidamente destacado e recolhido na etapa anterior, foi suficientemente analisado pela Plena da Nona Câmara. Não obstante, o nobre relator entendeu que, com as informações hoje constantes nos autos, nova decisão em relação ao argumento mencionado seria dada aos mesmos termos da decisão anulada, o que poderia ser interpretado como descumprimento da determinação da Câmara Superior. Com devido respeito, o ponto que aqui põe em relevo é que, a despeito da digressão acerca do mérito dos fatos realizados pelo relator da decisão da Câmara Superior, que retornou os autos para o julgamento, a ratio decidente do acórdão encontra-se no acolhimento dos argumentos recursais atinentes à preliminar de nulidade de decisão proferida pela nona Câmara Julgadora. Melhor dizendo, a determinação da Câmara Superior concerne ao retorno dos autos para uma das câmaras julgadoras do TIT para que uma nova decisão seja proferida com a devida análise de todos os argumentos trazidos pela autuada em seu recurso ordinário. Então, estou sublinhando esse trecho, todos os argumentos trazidos em seu recurso ordinário. E é conforme nessa observação que, pedindo vênia, divirge do posicionamento aposto no voto de relatoria, no sentido de que, com as informações hoje constantes nos autos, nova decisão em relação ao argumento mencionado seria dada como os mesmos termos, seria dado nos mesmos termos da decisão anulada, o que poderia ser interpretado como descumprimento da determinação da Câmara Superior. Penso, sendo especial a realização da diligência proposta. A uma, porque, como bem reconhecido pelo relator, as informações que constam nos autos são suficientes para a realização do julgamento, o que também foi muito bem realçado na manifestação juntada pela douta representação fazendária em sede de preferência em julgamento. A duas, porque a decisão de Câmara Superior do TIT foi clara ao determinar que se proceda devido à análise de todos os fundamentos trazidos pelo autuado em seu recurso ordinário. Assim, no meu sentir, ao se restringir o julgamento às informações que constam nos autos, em cotejo com os argumentos trazidos pelo autuado em seu recurso ordinário com as provas apresentadas em sede de defesa, se dará pleno cumprimento ao que foi determinado pela Corte Superior. A três, porque entendo inexistir espaço para a busca de novas informações, eis que é operada a preclusão consumativa com a apresentação do apelo ordinário. A quatro, porque não vislumbro nenhuma das hipóteses excepcionais previstas no artigo 19 da Lei 13457 de 2009 a justificar a juntada de provas extemporâneas. Diante disso, é com arrimo do que restou fixado pela Câmara Superior do TIT que, com devido respeito, propõe o retorno dos autos ao ilustre relator nos termos do artigo 25, parágrafo 8º do Regimento Interno do Tribunal de Impostos e Taxas para prosseguimento do julgamento. É como voto, presidente. Obrigada, doutora Luciana, pelo voto de vista, pela leitura do voto de vista. Eu abro para discussão. Alguém tem alguma dúvida? Doutor Henrique gostaria de se manifestar. Doutora Maria Selma, não? Presidente, só uma breve observação. Obrigado à doutora Alessandra pelas considerações aí antes da leitura do voto da doutora Luciana. Agradeço a doutora Luciana pelo voto de vista também. Esse é um caso que foi debatido pelos integrantes da Câmara. A minha preocupação em relação à necessidade dessa diligência está mais voltada ali a um trecho da decisão da Câmara Superior que eu destaquei no meu voto, mas compreendo o posicionamento da doutora Luciana. Então, de todo modo, a Câmara julgando pela conversão do julgamento em diligência, ou então, caso retornando para mim para julgamento, para a posição do voto de relatoria do mérito, tenho certeza que vai ser feito vai ser dada a melhor solução ao caso. Obrigado, doutor Henrique. Eu fiz uma análise rápida aqui. Pois não, doutora? Não, desculpe.
Só fazer um comentário rápido, eu já abro para a doutora, tá? Eu fiz uma leitura rápida dos autos aqui, e também com a sustentação oral produzida aqui pela doutora Alessandra. Nesse caso aqui, eu vou, muito embora eu entenda as razões do doutor relator pela conversão em julgamento e diligência, mas nesse caso aqui, eu entendo que os autos estão aptos a serem julgados, tá? Eu vou acompanhar a doutora Luciana e eu vou justificar, tá? O que acontece? O auto de infração, ele tem como fundamento a idoneidade dos documentos, tá? E a pessoa jurídica que emitiu os documentos, ela simulou a existência de estabelecimento, tá bom? E o que acontece? A pessoa jurídica que emitiu os documentos, deixa eu só ver aqui, a Colovec, ela está localizada, ela está estabelecida numa sala comercial, entendeu? No bairro de Diadema. Ela possui 3 sócios. Um tá fora do país, tá? É uma trading fora do país. O outro sócio mora em Santa Catarina e outro em Sorocaba. E ela está localizada numa sala comercial acima de um prédio comercial, ela está localizada acima, estaria supostamente estabelecida lá. As notas fiscais, estou vendo aqui as notas fiscais, a mercadoria é 28 toneladas, né, de gordura vegetal. E ela não indica triangulação de operação. Ou seja, pela nota fiscal, a mercadoria saiu de uma sala de comercial. O fisco em diligência, ele foi lá, estava fechada. Quando ele foi novamente, ele descobriu que a sala era ocupada por apenas uma pessoa que ficava lá. Quando ele retornou, a pessoa já tinha carregado a mesa e ido embora. Entendeu? O contador, ele em 2017 deixou de prestar serviço para ela, né? O relatório fiscal fala que diversas notas fiscais não contêm dados do transporte. Por outro lado, 2 notas fiscais indicam que a mercadoria foi transportada por um veículo Ford Ka, outra por um Volkswagen Paraty. Algumas notas fiscais indicam que 2 transportadoras, né, a Triângulo Transportes Limitada EPP e Expresso Sanches M Transportes Limitadas, mas o fisco verificou que nenhuma delas emitiu conhecimento de transporte para a realização da carga, né? Então, assim, eu entendo que com relação a tudo isso, eu entendia que os autos são aptos para julgamento, né? Mas outra coisa que me chamou a atenção foi a sustentação oral, né? Por quê? Porque a proposta de conversão em julgamento e diligência é para que a patrona traga aos autos documentos que comprovem a sua tese defensiva, de que já houve recolhimento do imposto em etapa anterior. Só que sustentação oral foi dito que elas não têm acesso a esses documentos, né? E antes da sustentação oral, também eu já me perguntava, como é que ela vai ter acesso a esses documentos, sendo que a empresa já não existe mais? Entendeu? E aí, então, não cabe ao fisco também trazer documentos de outro processo, por um problema de sigilo, entendeu? O fisco ele tem que ter sigilo com aquela empresa, entendeu? Assim, então, assim, se a contribuinte tivesse acesso a esses documentos e trouxesse aos autos, aí é uma coisa, entendeu? Por quê? Porque não é o fisco que está quebrando o sigilo de informações, é a contribuinte que ela está trazendo documentos que ela teve acesso, entendeu? Documentos que ela teve acesso por quê? Porque alguém entregou para ela, entendeu? Mas não cabe ao fisco trazer documentos de outra empresa, entendeu? Os documentos que o fisco tem da outra empresa são as diligências que demonstraram que a empresa não estava estabelecida no local, entendeu? Que a transação comercial se deu via uma pessoa que tinha o DDD 014, sendo que a empresa estaria supostamente localizada em Diadema. As notas fiscais indicam que a mercadoria saiu de Diadema,
não houve triangulação. Algumas notas fiscais indicam que a mercadoria foi transportada em veículos incompatíveis com a carga. Outras mercadorias indicam que que a, que a, como é que fala? Que a existência de duas transportadoras. No entanto, o fisco cita que que as transportadoras não emitiram conhecimento de transporte eletrônico. São todos esses dados que a contribuinte poderia refutar em sua defesa, né? Por isso que eu entendo que, assim, né, com a devida vênia ao doutor Henrique aqui, que é sempre zeloso na análise dos votos, mas nesse caso em específico, eu tenho acompanhado a doutora Luciana, né? Encerro aqui a minha manifestação, passo a palavra à doutora Maria Anselma. Fica à vontade, doutora. Presidente, eu ia fazer um comentário, mas o senhor já disse com esse brilhantismo todo, né, que lhe é peculiar. Realmente, por conta da sustentação oral da doutora Alessandra, que, aliás, parabéns pelo conhecimento aí de toda a matéria, mas eu não vislumbro essa diligência, com todo respeito também ao doutor Henrique, por conta de que o fisco realmente não tem mais como buscar essa prova, né? Então, eu também acompanho o voto da doutora Luciana e também acho que o doutor Henrique, ele, ao mesmo tempo que ele disse que está apto a julgamento, ele converte em diligência. Então, talvez, assim, houve um lapso eu diria assim, talvez não de entendimento, mas de segurança à verdade material. Talvez, né, doutor Henrique, mas que eu respeito também com o cuidado que realmente o senhor tem nos votos. Então, eu só mesmo para acompanhar a doutora Luciana, presidente. Obrigado. Vou encerrar os debates. Verificando o quórum. Em votação. Eu estou com medo aqui. Se eu encerrar o julgamento, eu estou devolvendo ele para o relator, tá bom? Então, É isso que eu ia comentar, senhor presidente. Eu acho que... Isso, porque se eu... tá, peraí, que ele tem que encerrar a votação e devolver para o relator. Isso. Ok. Doutora Alessandra, tanto eu quanto a doutora Maria Anselma acompanhamos a doutora Luciana. O voto volta para o relator e no retorno eu abro para a senhora sustentar as razões de mérito, tá bom? Tá bom, obrigada. Eu que agradeço. Tá joia? Tenha um ótimo dia, excelente final de semana. Bom dia, igualmente. Dando sequência ao julgamento, passar ao julgamento da SS Comércio Atacadista de Equipamentos e Serviços Eireli, IM 5023018, processo de minha relatoria, não há patrono para fazer sustentação oral. Ok. Então, vou... É um pedido de vista, né, doutor Silvio? Sim, é o pedido de vista, né? Isso. Tá bom. Só para lembrar aqui, então, a doutora Maria Anselma é uma decisão de primeira instância, né? Que havia cancelado o auto de infração. A doutora Maria Anselma ela havia mantido a decisão de primeira instância. Eu vou passar a leitura do meu voto e
que diverge da doutora, tá? Com a devida vênia. Pedir vista dos autos para análise da matéria. A ilustre juíza relatora da lei, a doutora Maria Anselma, a quem de pronto rendo minhas homenagens, apresentou seu voto na sessão de 16/5/2025. No voto, relataram-se as alegações de fato e direito trazidas no recurso de ofício, bem como as razões que lhe convenceram da manutenção da decisão de primeira instância, que cancelou integralmente o OIM. Com licença da ilustre juíza relatora, adoto integralmente seu bem elaborado relatório. Em memória que o OIM contém a acusação de deixar de pagar ICMS, nos seguintes termos. Deixou de pagar ICMS por meio de guia de recolhimentos especiais e ICMS-ST, dos termos do inciso 5 do artigo 310 do RICMES. A primeira instância cancelou integralmente a acusação. Inicialmente, constam nas razões decididas fundamentos que afastam os argumentos defensivos em relação à confiscatoriedade da multa, atualização da base de cálculo da multa e juros moratórios. E no mérito, o fundamento de que a acusação não deve prevalecer nos seguintes termos. Transcrevo a parte da decisão de primeira instância e destaco que a seguinte leitura do item 26. Dada a grande discrepância entre os valores de ICMS-ST de 2019 constantes da acusação e das notificações de folha 115 a 118, o julgamento foi convertido em diligência para o autuante apresentar explicações e provas de que o contribuinte fora previamente notificado a recolher o imposto objeto do AIM. O autuante em resposta informou que o AIM foram considerados os valores das notificações 10 de 5 de 2021 e de 21 e 20 de 5 de 2021 e apresentou notificações das folhas 133 a 150, nas quais consta exigência apenas de apresentação de comprovantes de recolhimento de ST, o que, a rigor, não é o mesmo que a exigência de pagamento de imposto pelo contribuinte substituído. Tanto que na acusação foram descritas duas hipóteses. Mas, mesmo que se assim não fosse, os valores do ICMS-ST 2019 referidos às notificações e que, segundo o autuante, foram utilizados na elaboração da AIM, são também bastante inferiores ao valor da exigência fiscal. Nem a soma dos valores das notificações, caso coubesse, alcança o montante exigido. A exigibilidade do imposto em questão por meio do AIM está legalmente condicionada à inadimplência da obrigação de recolher, determinada previamente em notificação, ainda que existe correspondência entre o imposto dado como não recolhido nas notificações e parte do abrangido pela atuação, caberia ao autuante explicá-la. A DRF, na sessão de julgamento, apresentou manifestação no sentido de que a notificação prévia é documento preparatório e que caberia recorrente apontar divergência e eventuais erros no demonstrativo do fisco, bem como argumento que o IEM poderia ser, no máximo, parcialmente procedente, se levar em consideração os valores que constam na notificação. Transcrevo aqui a manifestação da DRF e volto para o meu voto. Ao analisar os autos, entendo que a decisão recorrida padece de nulidade. Isto porque a matéria que consta como fundamento de decidir não foi ventilada na defesa. O relatório da decisão recorrida identifica os argumentos ventilados na defesa. Vejamos, transcrevo o relatório que consta no voto e continuo. Vê-se que a matéria não foi controvertida nos autos, ou seja, a autuada em nenhum momento contrapõe o fato de que as notificações não contêm os mesmos valores que compõem a acusação. Ademais, o AIM está instruído com demonstrativo que relaciona as operações e seus respectivos valores, que também não foi objeto de questionamento. E mais, como mencionado pela DRF, na manifestação juntada em sessão de julgamento, o artigo 22 da Lei 13.457 de 2009 dispõe expressamente que os erros poderiam ser contraditados. Destarte, concluo que a decisão se fundamenta em matéria não contraditada pela parte, sendo assim, a decisão não poderia controverter a matéria. Nesse cenário, entende que os autos devem retornar à primeira instância para novo julgamento, a fim de evitar supressão de instância, tendo em vista a existência de argumentos defensivos que não foram apreciados pela decisão recorrida, antes posto de virgem da ilustre juíza relatora para reconhecer do recurso de ofício e dar-lhe provimento para determinar os retornos dos autos para novo julgamento. Só vou fazer o registro do voto e eu já abro para discussão. Só para rememorar, a decisão de primeira instância, ela cancelou a acusação, por quê?
porque a contribuinte ela foi notificada a comprovar o recolhimento do ICMS-ST por via GNRE, e ela não comprovou. Ela quedou-se inerte, então o fisco foi lá e lavrou o auto de infração. A decisão de primeira instância, ela entendeu que as notificações, existia discrepância de valores entre a notificação e o valor exigido na IM, razão pela qual ela foi lá e cancelou integralmente a acusação. Eu entendo que a acusação é nula. A doutora Maria Selma ela concordou com a decisão de primeira instância, e nesse caso eu entendo que a decisão é nula. Por quê? Porque o AIM foi instruída com demonstrativo de todas as operações que compõem a acusação. No entanto, em nenhum momento a contribuinte se insurgiu contra o valor. Ou seja, ela controverteu matéria que não foi posta em discussão pela própria contribuinte, né? Então, razão pela qual eu acabei declarando nula a decisão recorrida e determinando o retorno dos autos para que as demais matérias que foram ventiladas na defesa sejam enfrentadas pelo juízo de piso. Presidente, posso falar? Fica à vontade. Eu só vou confirmar meu voto lendo a emenda, e por essa razão que eu vou manter meu voto, né? E entendi a necessidade de não conhecimento do ofício. Então, por deixar de pagar por meio de guia de recolhimentos especiais, o ICMST, referente à entrada no estabelecimento do contribuinte SS Comércio Atacadista de Equipamentos e Serviços, realizado em território paulista, de mercadoria sujeito ao regime de substituição tributária proveniente da empresa KIN Soluções em Importação e Exportação Limitada, inscrição estadual em Santa Catarina, sem comprovação do recolhimento do ICMS, discrepância entre os valores da exigência fiscal e notificações, procedência do AIM, recurso de ofício conhecido e não provido. Isso eu entendi assim, presidente, peço vênia ao presidente, mas vou manter meu voto. Ok, obrigado, doutora. Alguém tem alguma dúvida? Os votos já estavam disponíveis. Vou encerrar os debates, então. Verificando o quórum. Em votação. Encerrada a votação e julgamento, tá? Nesse caso aqui do AIM 5023018, eu informo que a contribuinte SS Comércio Atacadista de Equipamentos e Serviços EIRELI, o recurso de ofício foi conhecido e provido para determinar o retorno dos autos para novo julgamento e decisão de primeira instância. Tanto o doutora Luciana quanto o doutor Henrique acompanham o meu entendimento. É vencida o voto da juíza relatora que mantinha a decisão de primeira instância. O último processo da pauta é o EIM 5049433, Itaesbra, Indústria e Comércio, Indústria Mecânica Limitada. Doutora Maria Selma é relatora, passa a palavra à doutora Maria Selma. Não há pedido de sustentação oral. Pode passar diretamente a leitura do voto, doutora, por gentileza. Sim, doutor, acho que eu não registrei. Só um minutinho, só. Solicitante ausente, né? Só gravar a sustentação oral que o solicitante está ausente. Fica à vontade.
Presidente, desculpe a demora, mas eu acho que tá disponível aí para todos. Já está disponível, doutora. Pode passar a leitura. Bem, então, trata-se de recurso ordinário interposto pelo contribuinte Itaesbra Indústria Mecânica Limitada, contra a decisão de primeira instância que julgou procedente o AIM. A autuação fiscal imputou a contribuinte as seguintes infrações: apropriação indevida do crédito de ICMS, após o prazo previsto no inciso 7º do parágrafo 5º do artigo 20 da Lei Complementar 87/96, e tem 2, escrituração. Presidente, na verdade, só está discutido o item 1.1. Os demais, ele reconheceu e fez parcelamento. Olha, É o crédito do ativo imobilizado, né? isso, exatamente. Tá ok. Fica à vontade. Isso. Então, o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele eu conheço. A recorrente sustenta que os créditos apropriados relativos ao ativo permanente foram lançados dentro do prazo decadencial de 5 anos, conforme previsto no artigo 23, parágrafo único da Lei Complementar 87/96, que houve confusão pela fiscalização entre o prazo de aproveitamento, 1,48 mensais, e o prazo de extinção do direito ao crédito, 5 anos. Razão lhe assiste. A Lei Complementar 87/96, em seu artigo 20, parágrafo 5º, inciso 7º, estabelece que eventual saldo de crédito relativo a bens do ativo permanente deve ser cancelado após 48 meses, contados da entrada do bem no estabelecimento. Contudo, o prazo para exercício do direito ao crédito é disciplinado no artigo 23 da mesma lei, que prevê: o direito de utilizar o crédito extingue-se depois de decorridos 5 anos contados da data da emissão do documento. Aí o grifo. A interpretação harmônica dos dispositivos revela que a apropriação mensal do crédito deve ocorrer em até 48 meses. A primeira apropriação e, portanto, a escrituração deve ocorrer dentro do prazo de 5 anos contados da emissão do documento fiscal. Esse entendimento é pacificado neste tribunal conforme reiteradas decisões, inclusive da Câmara Superior, em número 438.755 de 7, de relatoria do Dr. Valério Pimenta de Moraes, e o AIM número 419.504, dígito 8, de relatoria do Dr. Juiz Marcelo Amaral Gonçalves de Mendonça, no voto vencedor. Portanto, ao meu entendimento, a razão cabe à recorrente, pois as aquisições ocorridas em 15 de 7 de 2015, 14 de 8 de 2015, 24 de 9 de 2015, 31 de 10 de 2015 e 3 de maio de 2016, lançados no CIAP em 1 de 6 de 2020 e escriturado no registro de entrada em 13 de 7 de 2020, estão dentro do prazo decadencial quinquenal previsto nos artigos acima transcritos. Diante do exposto de tudo que dos autos consta, conheço do recurso ordinário interposto pela contribuinte Itaesbra Indústria Mecânica Limitada e dou provimento para cancelar o item 1.1 deste AIM, uma vez que os créditos foram efetuados dentro do prazo decadencial quinquenal previsto na legislação. Como voto, presidente, coloco a apreciação dos meus pares. Obrigado, doutora Maria Selma. O processo está em discussão. Lembrando só, presidente, que a autuada apresentou defesa limitada somente ao item 1.1, por ter efetuado o pagamento dos itens 1.2, 2.3, 2.4 e 2.5, e abrange os detalhamentos do AIM. Doutora Luciana, fica à vontade. Oi, presidente. Com licença da doutora Maria Anselma, eu gostaria de levar esse caso em vista. Eu já tive a oportunidade de analisar essa matéria algumas vezes. Eu queria examinar esse caso concreto com um pouco mais de calma. Ok. Doutora Luciana, as vistas foram concedidas
Com a concessão de vista desse processo, eu encerro o julgamento. Esse era o último julgamento da pauta. Eu encerro a sessão de julgamento, tá? Com as vistas da doutora Luciana, eu encerro a sessão de julgamento. Agradeço a presença de todos. Doutora Luciana, doutor Henrique, doutor André, doutora Marição e doutora Alessandra, que manteve aqui, nos acompanhou até o final. Agradeço também a presença do Jailson aqui, que viabilizou toda a transmissão e gravação da sessão. Peço a todos que aguardem somente o encerramento da sessão. Tenham todos um ótimo dia e um excelente final de semana. Jailson nos ouve?